Shalom, Haverim, Shalom, Legolan, Shalom, meu amigo, Shalom, minha amiga, Shalom a todos que fazem Teshuvá, o povo que cumpre o mandamento. Você sabe o que é Teshuvá? Pesquisa aí para saber o que é Teshuvá. Yohanan, o emissor, ele teve lá para Teshuvá, que eles chamam de mikveh. Você está no canal Perfeita Ordem, o meu nome é Gutenberg Moraes, você também assiste esses vídeos pelo @bergoswhatsapp, no Instagram e Facebook. Nós estamos estudando o capítulo 25 do livro de Atos dos Talmidins, ou Atos dos Emissários, a quem eles chamam de Atos dos Apóstolos. Né? O sistema religioso deu patente para os caras, quando Yeshua disse assim: vocês serão discípulos e farão discípulos também. Vamos para o texto? 25, né? Como se você está acompanhando, temos estudado, né? E Paulo já está encarcerado, né, esperando a providência do Eterno. Então, tendo entrado Festo na província depois de 3 dias, subiu a Cesareia, a Jerusalém. E os principais Kohanim e os mais eminentes Yehudins fizeram-lhe queixas contra Shaul, e, em detrimento deste, lhe rogavam a favor de o mandar para Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mais uma vez, né? Mas Festo respondeu que Shaul estava detido em Cesareia e que ele mesmo brevemente partiria para lá. Por conseguinte, disse ele, as autoridades no meio de vocês desçam comigo, e se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo-se demorado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Shaul. Tendo ele comparecido, rodearam os Yehudins que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Mesma coisa de Yeshua, né? Shaul, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a Torá dos Yehudim, nem contra o templo, nem contra César, tenho errado em coisa alguma. Veja só que, mais uma vez, Paulo diz aqui que ele cumpre a Torá. Eu não sei de onde os evangélicos tiraram a ideia de que Paulo aboliu ou redigiu a Torá, né? As leis que estão lá, os 10 mandamentos. Em nenhum momento. Então, se Paulo está dizendo aqui que em nenhum momento ele transgrediu a Torá, isso quer dizer que ele guardava o sábado também. Que esse era um dos principais, né? Era esse, por conta daquele acontecimento lá quando Moshe, né, quando o Eterno deu os 10 mandamentos para Moshe, e um homem, né, foi procurar lenha, porque dava trabalho procurar, ele podia deixar o fogo aceso de um dia para o outro, né? Mas aí ele foi procurar lenha, e aí, para que o povo entendesse o que era o dia de Shabat, aconteceu, né, aquela sentença. Contudo, Festo, querendo agradar aos Yehudim, respondeu a Shaul, disse: você quer subir a Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca destas coisas? Mas Shaul disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos Yehudim, como muito bem sabes. Por que Paulo ele apelou para César? Porque lá em Roma ele sabia que ele estaria mais seguro do que aqui, né, em Israel. E aí ele completa, né? Nenhum mal fiz aos Yehudim, como muito bem sabes. Se sou malfeitor e tenho cometido alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada daquilo de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César, então para César irás, né? Passando alguns dias, o Meler Agripa e Berenice vieram a Cesareia em visita e saudação a Festo. E como se demorava ali muitos dias, Festo expôs ao Meler o caso de Shaul, dizendo: aqui certo homem que foi deixado preso por Félix, a respeito do qual
Quando estive em Jerusalém, os principais corraninhos longevos dos Israelitas fizeram queixas pedindo sentença contra ele, os quais respondeu que não é costume dos romanos condenar algum sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Lembra da acusação de Yeshua? Veja só, não é do nosso costume sentenciar ninguém, né? Mas os Yehudim faziam isso. Lembra que Yeshua diz assim, né, não julgueis para que não sejais julgados? Julgar é condenar. Então eles condenavam sem que a pessoa apresentasse provas. E isso ia contra a Torá. Isso ia contra a Torá, porque a Torá diz que tem que haver duas ou mais testemunhas. Uma só não adiantava, tinha que ser duas ou mais testemunhas. Né? E as testemunhas têm que falar a verdade, porque se a testemunha mentisse, ela ia receber a sentença que aquele homem recebeu também, ou iria receber. Então, quando chegou o julgamento de Yeshua, ele foi julgado segundo a Torá, segundo os costumes judaicos. Aquilo que está escrito lá na Torá, se o homem for pego nisso, pendura ele no madeiro, que é a palavra etz, que é árvore, eles penduravam na árvore, ou numa estaca. Né? Nós vimos alguns vídeos aí, eu até postei, né? Cruz de 6, 5 metros de altura, quem já se viu isso? Aí fica aquela palhaçada, os caras caindo, né? Não, meio metro do chão o cara morria já, pendurado na estaca. Assim. Vamos continuar. Aos quais respondia que não é costume, né? Pronto, eu já li, né? E algum sem que o acusa tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Pronto. Então, quando então eles se haviam reunidos aqui, sem me demorar, no dia seguinte sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem contra o qual os acusadores, levantando acusação, né, não mostraram acusação alguma. E aí, né, ele diz assim, eu não encontrei, né, acusação alguma, né, suspeita alguma. Tinha, porém, contra ele alguma questão acerca da sua religião, ou seja, de seus costumes, né? Não era religião, né? Na época era costume, mas o judaísmo já estava se tornando uma religião. E de um tal Yeshua, defunto, que Shaul afirma estar vivo. Imagina, o máximo que eles podiam dizer é que Shaul era louco e soltar o cara. Esse cara é doido, né? E estando em perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei se não queria ir a Jerusalém e ali ser julgado com relação às mesmas, mas apelando Shaul para que fosse reservado ao julgamento do imperador, mandei que fosse detido até que o enviasse a César. Um vídeo aí atrás eu disse assim, parece que apelar para César, né? Se você tem uma posição política contrária ao governo, apelar para o governo nessa época ainda era melhor do que apelar para o nosso Supremo hoje, né? Porque, né, o negócio está difícil aqui. Né? Se você tiver uma posição contrária ao governo, já era. E aqui, Paulo, como ele era romano, né, ele não precisava ser julgado pelos Yehudim. Ele podia ser julgado por Roma. Então ele preferiu ser julgado por Roma. Parece que o julgamento de Roma era mais sensato, mais justo do que o julgamento do Sanhedrin, né? Quando o Eterno pede lá na Torá que os juízes não sejam subornados, nem façam injustiças. Mas estava tudo, tá como hoje, né? Estava como hoje. Então Agripa disse a Festo, eu bem quisera ouvir este homem, respondeu ele, amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os chefes militares e homens principais da cidade. Então, por ordem de Festo, Shaul foi trazido. Veja para quem Shaul vai dar o testemunho. Né? Disse Festo, Mele Agripa e vocês todos os que estáis presentes convosco, veja este homem, né, por causa de quem toda a multidão dos Yehudim, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim clamando que não convinha que ele vivesse mais. Eu, porém, achei que ele não havia praticado coisa alguma, né, digna de morte, mas havendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo, do qual não tenho coisa certa que escrever a meu Adão, né, o rei, e por isso perante vocês o trouxe. Principais perante ti, ó Mele Agripa, para que depois de feito o interrogatório, tem aí uma coisa que escrever. Por não me parecer razoável enviar um preso e não notificar as acusações que há contra ele.
Festo não tinha o que escrever sobre o cara. Eu vou escrever o que sobre esse homem? Né? Vou dizer o que o imperador? Né? Qual é a acusação? E assim terminou o 25, né, de Atos dos Talmidins. Espero você no próximo vídeo, no capítulo 26, se assim o Eterno nos permitir. Shalom a todos e até mais. Um abraço.